Bem-vindos a mais um episódio da Jornada Construtiva by Predialize, o podcast que conecta empreendedorismo, gestão, carreira e tecnologia para transformar a forma como enxergamos a construção civil. Hoje a gente vai bater um papo que conecta projeto, obra e um dos maiores desafios da engenharia brasileira nos últimos tempos. A nossa convidada é sócia administradora da Optima Estrutural, empresa com mais de 15 anos de história que nasceu com uma proposta ousada: unir projeto estrutural de alto desempenho com execução e gerenciamento de estruturas, algo que o mercado tradicional raramente faz. E não é pouca coisa, viu? São mais de 660 projetos desenvolvidos, quase 3 milhões de metros quadrados de estrutura projetada e mais de 140 milhões em gerenciamento de obras. E a cereja do bolo nessa conversa sobre trajetória e aprendizados é que a Elaine está por dentro do desenvolvimento da torre residencial mais alta do Brasil, com 550 metros de altura. Esse edifício será o primeiro da América Latina com um Tandem Mass Dumper, o TMD, e o primeiro residencial super alto do mundo com certificação LEED Platinum. Estamos falando aí do Sena Tower, famoso empreendimento lá em Balneário Camboriú. Um empreendimento que vai ser emblemático não só para o Brasil, mas para o mundo, que é um projeto em que a Optima está participando. Então tem muito insight bacana sobre estrutura que vai sustentar essa novidade gigante. Com vocês, Elaine Sauer. Bom dia, Jean, tudo bem? Prazer enorme estar aqui representando a Optima e falando um pouco de mim. Espero que eu possa contribuir com insights bacanas para todo mundo aqui. Com certeza, vai ser uma ótima conversa aí. Vamos lá então, para começar, eu queria entender um pouquinho da tua história de vida, tua infância, de onde é que tu veio. Conta um pouquinho pra gente aí. Então, hoje já moro aqui na ilha fazem 10 anos, mas eu sou natural de Curitiba, paranaense. Na verdade, todo mundo que a gente conhece aqui em Floripa, ninguém é daqui, né? Todo mundo é de fora. Eu sou manezinho, tá? Ah, tu é manezinho? Então, ali, uma peça fora da curva. Raridade. Como eu moro na Pedra Branca, então lá também tem muita gente que vem de fora, né? Sim. Então, minha infância foi toda lá. Eu cresci em Colombo, na verdade, que é uma região... Era uma chácara, né? Então, saí do meio do mato. E hoje moro aqui já fazem 10 anos. A minha infância foi uma infância muito boa. Tenho que agradecer muito aos meus pais, a toda a minha família. Sempre tivemos muitos momentos juntos, assim. Então, todo mundo compartilhando tudo. É uma mistura de alemão com italiano, com tudo. Então, aquela gritaria, aquela loucura, né? Uhum. E passei toda a minha infância lá. Faculdade, tudo fiz lá, né? E trabalhei em alguns setores lá, não nada relacionado à construção civil. Uhum. Eu fui apresentada esse mundo quando eu vim morar aqui em Santa Catarina. Interessante. Quando a gente vai falar um pouco da história da Optima também, né? Mas assim, antes disso, eu quero entender um pouquinho mais dessa parte pessoal mesmo, assim, quando tu precisa tomar alguma decisão, decisão importante, o que tu busca de referência, assim, de mentores, de livro, o que tu terapia, como é que tu faz, assim? Então, falando um pouco mais da parte pessoal, né? Esse ano, inclusive, eu tô numa busca por conhecimento um pouco maior, fazendo curso de filosofia e buscando entender várias coisas. Mas, sim, terapia, né? Todo mundo hoje, eu acho que já é algo que todo mundo tem que fazer. Uhum. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, assim. Eu sinto que eu tenho essa necessidade, assim, de conseguir buscar mais o porquê que a gente tá aqui, qual que é o nosso papel, como que a gente pode colaborar com o nosso redor, com as pessoas que estão perto da gente, né, para fazer com que todo mundo viva melhor. Acho que esse é um grande objetivo nosso aqui. Falando um pouco mais da parte profissional, eu busco muito estar envolvida com as pessoas, claro, gosto de livros, mas eu acho que a gente aprende muito mais através dos nossos clientes, por exemplo, através do colaborador que está na obra, sabe? É essa vivência do dia a dia. E isso eu aprendi muito na prática, né, porque eu acabei sendo inserida nesse meio, de uma forma até que eu não esperava, vamos dizer assim. Sim. E é impressionante, assim, quando você está aberto, o quanto você consegue aprender e extrair de coisas, né? Apenas observando, assim. Legal. Eu gosto muito de participar de feiras também, trocar ideia com os meus concorrentes, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Tive experiências em feiras internacionais, então uma nova abordagem, né? Apesar que eu fui lá com muita gana, assim, eu queria trazer algo muito novo na minha cabeça, assim, tipo, meu Deus, eu vou para a maior feira, a World of Concrete, por exemplo. Legal. Maior feira de concreto do mundo. Nossa, eu vou chegar no Brasil com uma solução. Aí você vê que construção civil, a gente ainda tá lá atrás, né? Muita coisa. Isso foi o quê? Esse ano? Foi ano passado. Ah, foi ano passado. Ano passado, Então, um pouco antes disso também, estive em Nova York, fizemos algumas visitas técnicas em obras lá. E aí eu percebi que a gente usava o mesmo sistema de formas, os mesmos equipamentos, tudo igual. Então, para parte estrutural em si,
não existe muita novidade, né? Então, claro, a gente aplica a Lean Construction, então, né, essas referências que a gente tenta trazer para dentro da obra, né? Mas eu acho que o dia a dia, assim mesmo, acaba sendo mais funcional e você tem que se adaptar. O nosso setor é muito de adaptação. Entendi. Agora mesmo também estive viajando. Sempre que eu tenho uma oportunidade, o não a gente já tem, né? Sim. Então você vai lá e pede. Estive visitando uma obra em Portugal também. Foi uma experiência bem legal. Mas. Foi nas vinícolas também lá? Essa parte não pode contar. Olha, aqui também é pessoal, a história mesmo. Sim, muita coisa legal. Mas sempre com essa ideia de tentar aprender algo novo, né? Me conectar com pessoas novas. Então, eu gosto de ouvir a história das pessoas, aprender com isso. Eu acho que é um atalho, né? Para o que a gente pode se desenvolver. Boa. Então, basicamente isso. Assim, dentro da Optima, a gente aplica muitas das filosofias Lean, né? Construção enxuta, construção industrializada. Sabemos que é um desafio, a gente vem trabalhando nisso há mais de 10 anos já. Evoluindo, claro, sempre, mas sempre acabamos barrando nos mesmos pontos, né? E, enfim, espero que a longo prazo o setor vá se desenvolvendo melhor. Com certeza. E assim, tô olhando pra trás, assim, aquela Elaine lá do Paraná, tu imaginava que tudo isso ia acontecer? Não imaginava, né? Eu não me via dentro desse setor. Eu confesso que, assim, eu... Tu fez qual que é a tua graduação? Sou formada em administração, tenho um MBA em gestão estratégica de negócios. Tá. E eu não imaginava me ver dentro do setor da construção civil até então. Eu nunca tive aquela coisa assim, tipo, sabe quando você é criança e você pensa, nossa, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser... Eu nunca tive. Até uma coisa minha, eu tô buscando me conhecer justamente para entender isso. O que eu quero ser quando eu crescer, né? Eu sempre fui muito boa em resolver coisas, assim, muito prática e muito... Cara, tu tem uma ideia, me dá aqui que eu vou executar ela, entendeu? Entendi. Então... Quando eu fui apresentada a esse mundo do setor, da construção civil, que foi através do meu sócio, até o Guilherme Laine, então a gente acabou juntando isso tudo, porque eu era muito boa nessa parte mais administrativa, financeira, planejamento, e ele vinha com toda essa parte técnica, e a Optima nasceu justamente de uma crise de mercado lá em 2016, quando a gente entendeu que não bastava mais só entregar projeto estrutural, a gente tinha que agregar mais coisas e entregar um produto diferente. Né? Animal. E aí, nessa época, eu tive uma mentora que eu chamo, que eu agradeço muito, que é a Verônica Mello. Uma das primeiras obras de execução e gestão da Optima foi aqui, o Hotel Porto Fino. E ali foi a minha primeira atuação. E aonde eu descobri um mundo, né? Eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Se quiser mandar um abraço pra ela lá, olha pra cá. Verônica, eternamente, você sabe que eu sou grata. Muito obrigada pela... Naquela época, você ter pegado a minha mão e me ensinado tudo que eu sei. Nossa, tinha que ver ela negociando. Era boa. É muito boa. Legal. Então foi uma escola e através dela eu consegui criar esse amor, assim. E eu acho que mais do que isso o que o setor da construção nos permite é mudar o landscape, assim, sabe? Você criar algo novo, você poder sustentar o sonho de alguém, entender o porquê que teu cliente quer fazer esse produto, para quem, com que objetivo, né? Então, a gente lida com vários tipos de projetos e cada um é sempre diferente porque tem algo especial, tem uma história. Bacana. Então... E qual que foi, assim, as habilidades que tu aprendeu que tu não aprendeu na faculdade, assim, que tu aprendeu realmente fazendo no dia a dia ali? Conta pra gente aí. Gerenciamento de conflitos, né? Gerenciamento de conflitos? Gerenciamento de conflitos e relacionamento, principalmente, né? Dentro do nosso negócio, especificamente, a gente roda tudo como uma engrenagem. Hoje eu vejo que muito do que acontece no setor da construção civil é isso, as pessoas isolam, né? Isola projeto, isola concreto, aço, isola forma, e aí você vai cotar cada um de forma individual e, na verdade, deveria ser ao contrário. A gente deveria trabalhar todo mundo como um sistema integrado, uma engrenagem. Um depende do outro para entregar dentro de prazo, custo e qualidade. Né? Então, quando a Optima, gerenciadora, executora, enfim, começou a entregar obras, estruturas a preço fechado, aí eu tinha que gerenciar tudo isso daí. Fazer com que o fornecedor entregasse o que eu queria, dentro da qualidade que eu precisava, dentro do prazo que eu precisava, fazer com que a mão de obra estivesse no dia a dia em loco, executando o planejamento que a gente tinha feito, fazendo com que o cliente pagasse o boleto em dia, porque se atrasa o pagamento financeiro, o fornecedor não entrega, enfim. Então, acredito que essa questão de desenvolver esses fornecedores, né? Então, o que a Optima faz muito é isso, trazer o fornecedor para a mesa, sentar e falar, Jean, o que você tem, como é que você vai me fornecer, como que é a tua capacidade, como que a gente pode melhorar isso no projeto, porque a Optima faz isso, né? A gente tem uma cadeia desde o projeto estrutural até a entrega final da estrutura. Então, é muito tranquilo, assim, para a gente fazer esse planejamento de acordo com as necessidades também dos meus fornecedores e, às vezes, mudar uma coisa em projeto e tal. E é tudo muito rápido, né? Que tá dentro do escritório, o projeto, já cai ali, compras, suprimentos, enfim, logística, já vai para a obra, que é a minha própria equipe. Então, tá todo mundo numa sinergia
entregando, né, em prol do mesmo objetivo. Entendi. E aí, então, gerenciar esses conflitos entre fornecedor, cliente, obra e Sim. escritório, né? Porque também a gente Sim. está falando de 2 Bem engenheiros, complexo, né? né, tipos de engenheiros diferentes. Aham. Então, eu acredito que isso, assim, essa habilidade, eu gosto muito disso, gosto dessa parte da negociação ali, né, de trazer uma maior possibilidade para dentro da obra, Uhum. trazer coisas novas, ficar testando coisas novas. Às vezes o cliente fica com medo, aí a gente tem que ir lá, Uhum. convencer e Entendi. falar, ó, deixa que tá embaixo do nosso guarda-chuva, a gente vai fazer acontecer, né? Legal. Se preocupa com as outras disciplinas e deixa a estrutura com a gente. Boa, boa. Então, legal. Até antes de chegar um pouco mais nessa parte profissional, queria entender realmente, assim, quem que é a Elaine, além do profissional, né? O que que tu valoriza? Ver até que tu tá tocando violino, tem o que que tu tá... Qual que é a tua fase hoje, né? Que tu falou de autoconhecimento, como é que tá isso? Sim. Eu sou uma pessoa muito ativa, assim, às vezes é difícil me acompanhar. Acelerada. Eu sou acelerada. Eu Tá. gosto de explorar, assim, né? Explorar várias coisas. Realmente, tava me desafiando no violino, eu gosto um pouco disso. Acho que a gente tem que ter momentos, né? Momentos que a gente tá ali querendo entregar, querendo produzir, querendo fazer. Mas também tem que ter aquele momento que você para um pouco, olha pra dentro. O que que eu tenho vontade de fazer, né? Eu também não sei de onde surgiu isso, tá? Porque a minha família não tinha muito essa Tá. coisa, né? Essa cultura musical. Uhum. Enfim, deve ser coisa de vidas passadas. Mas Tá. eu sempre gostei muito, então, falei, por que não, né? Vou me desafiar. E além disso, treinar tua mente e teu cérebro para algo totalmente diferente, né? Manual, forçar a fazer outras coisas. Meu objetivo é viver lá até os 100 e poucos anos, então. Tu tá na rotina da corrida também? Que tá fazendo esporte Não, assim? eu gosto de pintar, eu gosto de correr, eu Ah. gosto de viajar muito, eu Tá. gosto de conhecer culturas diferentes, experimentar comidas diferentes, eu amo comer. Sim. Legal. Trilhas, eu adoro caminhar, então tenho muitas coisas ainda que eu quero dar de Curtir a checks. natureza, né? Estou agora fazendo minhas aulas de filosofia, entendendo um pouco Interessante. sobre os pensadores, né? O que isso pode refletir hoje pra gente. Sempre na intenção de melhorar, né? Evoluir. Acho que a nossa caminhada aqui é isso, é uma evolução, Isso. né? Então tem que fazer sentido. Sim. E tem que fazer o que a gente tem vontade de testar. Vai lá e testa. Se não der, beleza, né? Sim. Pelo menos eu tenho experiência pra falar. Esses Exatamente. dias eu tentei jogar tênis, por exemplo. Meu Deus. Falei, gente, eu vou precisar de algumas aulas de treino, que é muita coordenação e tal, então eu tô gostando. Aí agora eu comecei a fazer yoga também. Olha só. Eu senti que eu tô precisando aquietar um pouco a mente, assim, sabe? Entendi. Mas eu sou muito agitada, assim, eu gosto muito. Se tem feira, eu gosto de ir em todas. E eu chego na feira uma das primeiras e sou a última a sair. Então. E bem como é que é. Você sabe como é que é. E depois vai pro happy hour ainda, Vai pro né? happy hour, exatamente. Que é o momento que você se conecta com as pessoas, não é? Exatamente. Então eu gosto muito, assim. E principalmente se preocupar com quem está de fato na sua frente, sabe? Não como uma intenção profissional ou tal. Mas eu gosto de ultrapassar essa linha. Sim, não se conectar por interesse. Né? Exato. Acho que as coisas acabam fluindo, né? De uma forma natural. E eu acho que isso é muito legal. Não, isso até acaba vendendo mais até. Tipo assim, eu vejo assim, isso eu aprendi também ao longo do tempo, assim, quando tu não faz algo forçado, a pessoa gosta de ti, e aí não necessariamente ela pode ser teu cliente, mas ela vai e fala, pô, cara, eu tenho alguém que eu acho que vai precisar do teu serviço, da tua empresa e tal, e aí já conecta, já puxa, já apresenta de uma forma diferente, né? Pô, ó, vai aqui, conhece a Elaine, papapá. Então acho que é bem legal isso, esse relacionamento, né? Eu acho que tu começou... acho que até tu falou pra mim, né? Pô, tava muito back-office, né? Da empresa. E aí, nos últimos anos, vem participando de bastante coisa da construção, eventos, conectando com um monte de pessoas. Legal. E agora falando da história da Optima, assim, né? Então, o que te motivou a ir nesse mercado e como é que foi essa fundação ali da Optima, né? Então, a Optima em si, ela existe há 10 anos, né? Como gestora executora. Como projeto estrutural, já existe uma história um pouco antes. Então, no total, são uns 15 anos aí, vai, de caminhada. Entendi. Eu fui apresentada a esse mundo através do meu sócio, do Guilherme Laini, e eu acabei me apaixonando por isso, por essa questão, assim, de realmente poder transformar e ver tanta gente apaixonada ali no meio. Eu gostei muito, e é um mercado assim, né? Então, ainda mais execução de obra. Você tá ali, tá aqui, tem que falar com um, tem que falar com o outro. Então, quando a gente trouxe essa questão da execução para dentro da obra, foi para tentar mostrar para o cliente que existe muito dinheiro em cima da mesa dele e ele precisa saber contratar um sistema, um projeto, algo de uma forma que seja um pouco mais estratégico. Então, na ocasião, a gente até parou de vender projeto estrutural e passou a vender estrutura completa. Entendi. Mas aí o projeto era um projeto estrutural
concreto armado, era sempre protendido, tinha uma especialidade, assim? Então, 99%, vai. Tá, Aham. 90% dos projetos que saem hoje do escritório da Optima são estruturas protendidas. Aham. O Guilherme em si é um excelente engenheiro, né, estruturista, assim como todos os nossos outros colaboradores e projetistas que temos dentro do escritório. O escritório nasceu com essa veia da proteção em si, justamente Entendi. para trazer uma industrialização para dentro Ah, do tá. canteiro de obra. Então chegava gente lá, eu quero fazer concreto armado tradicional. E vocês tinham que falar não. Não necessariamente, né? A gente Aham. sempre estuda qual que é a melhor viabilidade Tá, para aquele projeto. Então, entendi. fazemos também estruturas convencionais, Uhum. mas hoje, né, ao longo desses anos, os momentos que a gente vem passando de escassez de mão de obra, né, de otimização de custos materiais, a estrutura protegida se paga. Sim. Aquela velha história, se você for isolar novamente, proteção, cordoária, não, os Uhum. insumos, vai parecer muito mais caro. É por isso também que o Sim. mercado demorou muito tempo para começar a fazer, né? Sim. Mas se você pensar num todo, Uhum. a obra se paga muito e sobra dinheiro na mesa. E o que Exato. acontece é muito isso, assim. Como que o comprador hoje tem informação para saber se ele está comprando um bom projeto estrutural? Você sabe, se você hoje fosse cotar um projeto estrutural, o que você tem que cotar? Como que você avalia se é um projeto bom ou não? Uhum. Cara, eu pediria pro ChatGPT me ajudar. Hoje, né? E 10 anos atrás. Exato. 10 anos atrás. Atrás Né? realmente, e é uma da curva ABC é o que mais impacta, né? Na Sim. curva, né? Então, A curva ABC por muito tempo ela foi vista como concreto, aço e mão de obra, né? Uhum. Na verdade, hoje a gente percebe ao contrário, né? A mão de obra é o item principal. Então, Uhum. ele é o que custa mais caro dentro de uma estrutura e é o que Uhum. pode modificar todo o teu Sim. custo final de obra, né? E- Então, otimizando, trazendo tecnologias, trazendo materiais de maior qualidade, você ganha esse tempo. Tempo é Entendi. dinheiro, Sim. né? E como é que foi essa virada, assim, tipo, vocês estavam fazendo projeto e chegou, pô, vamos fazer mão de obra aqui, mas, pô, mão de obra parece, sabe, tem muito mais risco, tem muito mais complexidade, tipo, cara, foi uma transição rápida, foi assim, tipo, não, semana que vem vamos, como é que foi, assim, é interessante, até pra, sei lá, Sim. empresas que estão fazendo projeto aí, cara, como que foi essa virada, como é que foi essa, a lucratividade depois, entendeu? Se teve uma barrigada, conta um pouco dos bastidores aí, né, assim, Uhum. o que pode falar, né? Sim, então como é que foi? Em 2016 estava acontecendo uma crise no mercado. O mercado da construção civil ele é sempre cíclico também, né? Então a gente estava passando por uma baixa dessa, na época tinha a crise dos caminhoneiros, se eu não me lembro. Estava acontecendo alguma coisa, enfim. E o que aconteceu? A gente já estava executando muitas estruturas, né, executando não, perdão, projetando muitas estruturas protendidas, enfim. Não era todo o cliente que aceitava, então a gente ainda no início da Optima ia naquilo de bater na porta, né? E aí? Vamos fazer uma estrutura protendida, deixa a gente fazer um estudo para mostrar para você como é que é. E o cara, não, ninguém aqui faz isso, né? E não sei o quê. Apesar do sistema ser muito antigo, né? Fora do Brasil já é usado a larga escala. Mas até então a gente não tinha esse problema com mão de obra, tão assim, como Sim. a gente já tá vendo hoje, né? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que o cliente enxergue justamente isso, né? Porque ele vai fazer uma estrutura cheia de vigas, pilares, aumenta peso de carga, fundação, enfim, N coisas que ele pode estar economizando, né? Entendi. Só que assim, na ocasião, o cliente contratava um empreiteiro e azar, como que esse empreiteiro vai fazer? Sim. Botava lá um monte de escora de madeira e azar, entendeu? Sim. Tô pagando por metro e bora Entendi. pra frente, né? Tô vendendo apartamento, tem dinheiro no bolso, vamos. Eu lembro que era muita escora, né? Era muita escora de madeira. Muito. Era, nossa senhora. E aí a gente trazia essa solução. Uma solução protendida, ela já vem trazendo melhorias, até mesmo para o projeto estrutural. A gente consegue diminuir muitos pilares internos, né? Vigas. Hoje a gente faz vigas se o cliente precisa de algum fechamento de esquadria, alguma coisa assim. Mas internamente melhora muito para o teu cliente final, né? Quem está comprando o apartamento, poder personalizar esse apartamento em si. Então, a gente não entendia como que o cliente não vê isso, né? Porque no final é custo, né? Então, ele achava que sairia muito mais caro. Entendi. E não tinha como a gente provar por A mais B, a menos que a gente assumisse o custo. Sim. E aí foi onde veio a virada da chave. Né? Inicialmente a gente tinha algumas empreiteiras parceiras, porque realmente não era parte do nosso negócio, não sabia a mínima ideia de como nem contratar alguém CLT, né? Então a gente tinha algumas empreiteiras parceiras que executavam para nós, mas ainda assim a gente não conseguia nem fazer com que o empreiteiro enxergasse, né, os ganhos. Sim. Como era concreto protendido, eles tinham medo porque eles nunca tinham executado, eles iam ter que ter uma equipe diferente, mais pessoas, e a gente queria mostrar o contrário. Não, se você faz uma estrutura convencional com 40 pessoas, uma estrutura protendida, você vai usar
25 pessoas. Entendi. Vai ser muito mais fácil. Tá mais enxuto, né? Mais enxuto. Tá. E aí, às vezes, também, para entregar um bom projeto, né? Como que, de certa forma, se avalia hoje um bom projeto estrutural, né? Economia de concreto e aço. Tá. Né? Mas se a gente for pensar justamente nisso de forma isolada, às vezes a gente está deixando muito dinheiro na obra. Porque ao invés de eu ter 20 pilares, cada um de um tamanho, por que eu não padronizo esses pilares? Vou gastar um pouco mais de concreto? Vou. Mas eu vou ter tudo padronizado. Vou conseguir reutilizar as minhas formas. Então, tudo vai ficar mais fácil. O engenheiro de obra para conferir essa execução vai ser mais fácil. Então, a gente tinha que mostrar isso pro cliente, pro empreiteiro, para todo mundo. Né? Agora, eu achei interessante, assim, tu tem algum número médio? Eu sei que é difícil dizer, tipo, tá, aumenta em 5% concreto, mas diminui 15% do aço, assim, tu tem um benchmark? Depende sei que é difícil, muito. assim. Mas... se você me perguntar hoje, por exemplo, qual que é o teu valor por metro quadrado de mão de obra, eu também não vou saber te dizer. Porque a gente realmente faz um estudo muito específico para cada tipo de projeto, sabe? Mas quando a gente entra executando, a gente não faz essa conta de economia de insumo isolado, né? Então, pode ser que eu gaste um pouco mais, mas eu vou estar assumindo dentro do meu custo que eu já passei para o meu cliente. E eu vou executar de forma mais rápida, com menos gente, com reutilização de materiais. Então, já ir pensando em sustentabilidade. E o que aconteceu, então? Trouxemos esses empreiteiros para dentro da execução da Optima, né? Mas e quem disse que a gente conseguia ainda aplicar os conceitos de Lean, né? De otimização de canteiro, né? De ter uma sequência lógica. Os empreiteiros hoje, vou fazer um pilar aqui, amanhã eu vou fazer um pilar lá, e aí vamos embora. Sim, exato. Né? Então, sentimos a necessidade aí de ter a equipe própria, para a gente conseguir justamente colocar essa nossa cultura dentro do canteiro de obra. Na ocasião, a gente teve um desses empreiteiros que nos atendiam no começo, a gente fez uma sociedade inicial com eles. Foi ali, então, que a gente teve também essa escola, né, de como que funcionava isso tudo. Legal. Treinamos muitas pessoas. É um setor que é difícil, porque tem uma rotatividade grande, né? Então, e ainda mais a gente aqui trabalhando no litoral, entende? Chega final da obra, a galera sai, porque vai trabalhar, sei lá, de Uber, garçom, qualquer coisa. Chega ali depois do carnaval, eles voltam. Então, a gente tem que lidar com várias coisas. E, então, assim, tendo uma equipe menor, a gente consegue ter um retorno para eles maior, né? Então, a gente trabalha através de bônus de produtividade, enfim, porque a gente consegue ter todo o controle disso internamente, né? Já por ter o projeto, já por estar em conversa com os fornecedores, então trazendo esses insumos, e por ter a equipe também trabalhando dentro dos nossos princípios, né? Da filosofia Lean. Legal. E quantas pessoas tem, assim, na equipe de mão de obra, assim? Depende muito. Eu já cheguei a ter 500 colaboradores, mas a gente trabalha bem certinho, né? Que também na construção civil a gente não vê muito, mas eu gosto de trabalhar bem certinho. Cada centro de custo é uma empresa, né? Então a gente não mistura nem insumos, nem rompedor. Se um engenheiro meu liga pro outro e fala, presta rompedor, eu já fico maluca. Se eles fazem, é sem eu saber. Entendi. Eu gosto de ter tudo bem organizadinho por centro de custo, por obra. Então vai ter o seu orçamento, vai ter os seus materiais e a sua equipe de acordo com o que está sendo executado ali. Entendi. Pô, mas tu já chegou a ter 500, então, ao mesmo tempo, tocando várias obras. A nossa intenção, como Optima, não é ser uma empreiteira, né? A gente é uma empresa de engenharia. O que a gente quer entregar é engenharia agregada de valor. A solução, né? A solução, O core do nosso escritório é projeto estrutural. Mas aí tava tudo muito tranquilo, né? A gente resolveu achar a sarna para se coçar. Sim. E mostrar para os clientes justamente isso. A ideia era mostrar que tem como fazer melhor, gastando menos, com um ambiente um pouco mais controlado. Né? Então, a gente queria trazer um pouco dessa industrialização para dentro do canteiro. Perfeito. Quando a gente fechou as primeiras obras, que aí a gente chegou lá e falou pro cliente, pode ficar tranquilo, né? Daqui para dentro é com a gente. Sim. Vai se preocupar com elétrica, hidráulica, né? Vai se preocupar em vender os apartamentos, deixa que a gente resolve isso aqui. E a gente começou a trazer escoramento de alumínio, grua, proteção, equipamentos, sei lá, de execução sem fio. Meu Deus, o cliente chegava apavorado lá. Quanto que vai custar essa minha estrutura? E não sei o quê. Não, porque isso é muito caro. E a gente, não. Pode ficar tranquilo, a gente prometeu esse valor, não prometeu? Então a gente vai entregar por esse valor. Então, assim, a gente vê que culturalmente também o mercado é difícil de entender, né? É difícil de passar por essa evolução. Hoje, claro, 10 anos depois a gente vê muita evolução. Mas bem no começo foi complicado, assim. Então a gente teve que trazer tudo para debaixo do nosso guarda-chuva, inclusive a mão de obra. Entendi. E quando foi essa virada, assim, que eles falaram assim, nossa, não, realmente vale a pena. Realmente tá muito mais enxuto, menos desperdício. Realmente conseguiu ter vários benefícios, né? Quando que foi essa virada? Teve que primeiro ter um case de sucesso com aquele cliente, ou tu, com esses cases, já conseguiu convencer outros novos clientes? Não, sempre é uma caminhada, né? Sempre é uma caminhada. E como a gente também entrega o projeto estrutural,
às vezes acaba até brigando, né, o nosso próprio negócio. Mas eu acho que é muito de alinhamento com o cliente, sabe? Uhum. É um cliente específico, é um cliente que ele não quer ter a preocupação com a estrutura, né? Que ele entende que ter uma equipe com uma engenharia de valor dentro da obra dele vai trazer mais benefícios, mais ganhos. Aí ele vai conseguir economizar a equipe dele para pensar em outras atividades e disciplinas que realmente estão, enfim, né, demandando um tempo maior. Uhum. Então, tem clientes que hoje a gente ainda vê muito, né? A gente vê que está numa transição de quem Tá. era mais antigo, digamos, no Sim. mercado e as pessoas que já estão vindo com uma mentalidade um pouco diferente. Então, tem clientes que é aquele dono de empresa que ele ainda gosta de ir lá na obra, ver, acompanhar a concretagem, Sim. ver o que está acontecendo e tal. Então, é um cliente diferente, né? Talvez ele não veja tanto valor agregado em trazer um monte de tecnologia, fazer uma obra rápida, porque ele Aham. quer realmente aquilo ali, fazer do jeito dele, devagar, tranquilo. E tem clientes que já são com uma mentalidade diferente que, cara, eu vou contratar uma empresa especialista nisso, que vai fazer Uhum. isso para mim da melhor forma que puder, entregar o melhor resultado e bola para frente, né? Eu vou me Perfeito. preocupar sobre o retorno, né, do meu investimento, por exemplo. Exato. Ou em trazer uma tecnologia nova, ou em pensar em alguma coisa nova para entregar uma melhor estrutura final para o meu cliente. Legal, legal. E como é que é a tua, assim, teu estilo de liderança e para liderar, assim, para realmente fazer toda essa gestão entre o canteiro e o projeto estrutural? Às vezes a galera do canteiro reclama do projeto ou não, como vocês já entregam isso, não tem essas interferências? Como é que é teu estilo de liderança relacionado a isso? Então, é até interessante falar um pouco sobre isso, porque é, como mulher no setor da construção civil, Uhum. quando a gente entra, a gente tem que acabar vestindo uma armadurinha ali, né? Tá, entendi. Então a gente já passa por esse início, né, de modificação um pouco. Então, às vezes, você tem que mudar um pouco o teu jeito, a forma como você lidera ou a forma como você fala, Uhum. para conseguir colocar respeito mesmo, né? Impor ali o que você precisa ter de resultado, mas também de uma maneira que não agrida quem está do outro lado, enfim. Sim. E ao mesmo tempo você tem que se proteger. Então, hoje eu vejo que tem muitas mulheres nesse setor e isso é muito bom porque Uhum. trazer um pouco mais dessa feminilidade, eu acho, para dentro dos canteiros de obra, para dentro dos escritórios de projeto, traz um ambiente diferente, né? Um ambiente melhor. Mas eu confesso que o meu estilo de liderança foi baseado mesmo em, tipo, cara, preciso fazer o negócio acontecer, tem que falar com o meu fornecedor à altura, tem que falar Uhum. com quem tá na obra à altura. Então a gente acaba vestindo um pouco assim isso, né? Depois a gente vai amolecendo um pouco. Mas eu sou muito direta, assim, e às vezes até um pouco demais. E eu cobro bastante, assim, né? Eu tenho hoje me policiado um pouco pra entender. É Entendi. porque eu funciono assim, entendeu? Se você me dá um negócio pra fazer, eu vou até o fim, não Tá. importa como que eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito de fazer. Então, eu espero sempre que o outro também faça isso. E aí, às vezes, Uhum. eu acabo, sei lá, me passando, me irritando, porque, né, não entregou como deveria, ou não chegou, ou eu pedi um material e veio o outro, e a pessoa não Tá. me avisou, enfim. Então, liderar isso tudo é um pouco complicado, assim, nesse sentido, mas você vai aprendendo com o tempo a Uhum. ter jogo de cintura, a entender também que as pessoas têm problemas, né, que a gente precisa aprender a como lidar com isso, e no final todo mundo entregar o objetivo final, que é uma Perfeito. estrutura, né. Dentro do nosso escritório de obra, sim, a gente tem bastante situações, né, às vezes até parece que são 2 empresas diferentes, Ah, sabe. é? Entendi. Porque, convenhamos, né, essa galera aí da engenharia estrutural, o Hum. engenheiro em si já tem um eguinho elevado. Tá. Então, quando dá alguma situação entre obra e escritório, então a gente tem que né, gerenciar esses conflitos. Uhum. Mas, claro, sempre entendendo que qual é o nosso objetivo, por que, que a gente está fazendo isso e que todos estamos trabalhando em prol de um mesmo, Sim. né, de um mesmo fim. E aí as coisas vão começando a acontecer, sabe? De uma forma mais tranquila. Mas, Uhum. claro, muito planejamento, né? Eu acredito que se você tem já a longo prazo o que você precisa fazer, como que você precisa entregar, então essas equipes elas conseguem ter uma sinergia maior. E hoje a gente, dentro do escritório, a gente tem pessoas responsáveis por determinados projetos, sabe? Então, Perfeito. não é quando entra um projeto, todo mundo trabalha nesse projeto. Não, sempre tem um responsável, então é mais fácil, né? Ah, o Jean é responsável pelo projeto Sim. X, então a gente vai falar com o Jean, vamos resolver essa situação Sim. aqui. Como se fosse uma squad, assim, né? Tu cria um. Exato. E aí Tá. sempre a gente fica trocando, né, essas informações. Na obra a gente tem muita informação valiosa e dados que se Uhum. vir para dentro do projeto, nossa, melhora muito, sabe? Entendi. Questão de execução, questão de materiais. Então a gente sempre fica fazendo essa sinergia. Legal. E aí as equipes gostam de trabalhar dessa forma, né? Porque todo Entendi. mundo se sente parte daquele todo, né? Sim, então cada novo projeto tu vai retroalimentando, vai Uhum. aprendendo,
pessoal de projeto aprende com o pessoal de obra, o pessoal da obra também. E tu tem que fazer esse meio de campo, entendi. Então, tu acha que então tu é uma pessoa no pessoal e no profissional tu é um pouco mais objetivo, mais dura. Então, é isso, sim. Por vestir essa armadura. Exato. Entendi. Tá, boa. Esse episódio é um oferecimento da Predialize, plataforma líder em soluções para o pós-obra do Brasil. Unimos processos automatizados, dados estratégicos, conformidade normativa e relacionamento contínuo para transformar essa etapa na maior alavanca de crescimento da construção civil. Com a Predialize, sua construtora ou incorporadora automatiza processos, reduz custos operacionais e garante controle do empreendimento, mesmo após a entrega das chaves. Tudo em um único ecossistema que integra manuais, chamados, garantias, preventivas e vistorias. Mais de 700 construtoras já aproveitam as soluções da Predialize para elevar o padrão de excelência com o cliente final. E a sua obra em lançamento também pode fazer parte disso. Acesse predialize.com.br e descubra como o pós-obra pode ser o motor inteligente da sua construtora. E agora eu queria falar assim, sobre a questão do icônico, né, esse projeto aí do Sena Tower, que vocês são um dos escritórios aí que estão ajudando realmente a desenvolver isso, né? Então me fala, então assim, esse é o centro das atenções, né? Me fala um pouquinho de como que surgiu esse desafio, assim, como que chegou na mesa para vocês, como é que tá o andar da carruagem aí, né? Uhum. Sim, esse é um projeto que, quando a gente fala dele, os olhos brilham, né? Porque realmente para nós, como escritório de engenharia aqui, é um marco histórico, né? Não só para nós, né? Mas um marco histórico para a engenharia do Brasil e mundial até, diria, né? A gente está aprendendo muito com esse projeto. É algo assim que ninguém aqui tinha feito até então, né? Estão vindo tecnologias totalmente diferentes, materiais novos. Então, a gente sempre aprende, assim, todo dia é um aprendizado diferente. É desafiador, muita coisa nova, né? E está sendo incrível, assim, a sinergia com essas outras equipes, com engenheiros de fora, né? Então, realmente a gente gosta desse ambiente de aprendizado e a gente está se doando ao máximo que pode e mais para fazer um bom projeto estrutural, entregar algo realmente de valor para a construção civil, né? E assim, todo mundo pensa que às vezes, meu Deus, caiu o Sena Tower de bandeja na mesa. Não, tem uma longa história aí. Uma longa história bem incrível, inclusive, porque no começo da Optima a gente queria atender FG, né? Todo mundo quer atender FG porque, enfim, é uma das maiores aqui. E batemos algumas vezes na porta deles lá, e aí, vamos fazer estrutura pretendida, né? Inclusive, no início, quando a gente visitava alguns clientes, muitas pessoas falavam, mas a FG não faz estrutura pretendida, por que eu vou fazer estrutura pretendida? Né? Entendi. E a gente até falava na ocasião, tipo, mas você não quer ser, né? Quem tá puxando a inovação, talvez. Sim. Apesar de não ser algo novo, né? Mas, enfim, todo mundo se espelha neles, então, como referência, né? Do que está sendo feito ou trazido para a engenharia aqui. Então, o que aconteceu? Senhor Francisco Graciola, né, o FG, em algum momento viu a gente trabalhando. Nessa época a gente já estava executando obras, o projeto já acontecia há um tempo, ele já tinha ouvido falar do projeto, enfim, mas não tinha de fato entrado em contato, né, entendido como é que funcionava, viu que a gente estava executando obra e um belo dia a gente recebeu uma ligação. Você estava executando obra em Balneário ou aqui em Floripa? Já em Balneário, aqui também. Tá. Com as gruas, né? Já tava fazendo esse negócio. Já tava fazendo um barulhinho. Tá. E aí, e tava lá, por exemplo, um tapume Optima, assim? Teve um marketing? Tinha um tapume Optima. Tá. Na ocasião, quando a gente começou, teve alguns clientes que a gente trocou a solução. Então, o cliente já estava executando um projeto convencional. A gente chegou, fez um novo estudo. E trouxe economias bem interessantes, de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, é esse dinheiro que eu tô falando que tá na mesa, que às vezes a pessoa não para pra olhar. Então, né, obviamente, falou em dinheiro. Sim. Começa a correr um burburinho aí pela cidade. E então a gente recebeu uma ligação, e era ele, pessoalmente. Quantos anos atrás, assim? Foi lá por 2017, 2018. Tá, legal. Então ele queria saber o que era, o que a gente estava fazendo, como é que a gente fazia, o porquê, quando que funcionava. E ele é muito curioso, e é uma das pessoas que eu mais admiro hoje, assim, também, nesse sentido. E aí a gente explicou, né, como é que funcionava, e aí... Ele não ia colocar a gente dentro da FG de cara, né? Sim. Até porque a FG tem uma estrutura enorme, tem que passar por diversas pessoas, enfim. Mas ele ficou realmente muito curioso, assim. Tá. E aí ele nos deu um desafio, que era fazer o galpão da igreja de Gaspar.
Interessante. Sim, a gente, Tá. meu Deus, vamos se meter Vamos fazer cobra de igreja teste, agora, fazer uma né? POC Vamos fazer aqui. um testezinho. Tá. E aí, obviamente, a gente aceitou o desafio, estrutura gostosinha de executar, quadradinha também. Então, a gente trouxe ali lajes nervuradas, protendidas, vãos grandes. Ele tinha um desafio que ele precisava entregar aquela obra em 6 ou 8 meses, se eu não me engano. E a gente, não, pra gente é tranquilo, né? Executamos isso aí com os pés nas costas. E foi projeto e mão de obra. Projeto, mão de obra e gestão. Que aí ele também se liberou de deixar tudo na nossa mão, toda a parte financeira, enfim. Sim. Então, foi onde a gente conseguiu começar a mostrar pra ele o nosso trabalho. E assim, tá? Ele ia lá, ele ficava perguntando. E ele tava com uma coisa que a gente não ia conseguir entregar no tempo que a gente precisava, assim. Até porque cidade pequena, Gaspar, né? Aquele monte de coisa amontoada lá. E a gente trouxe grua, trouxe, enfim, toda aquela parafernália, né? E as pessoas da cidade não entendendo nada, porque imagina como se constrói lá, né? E um dia ele chamou a diretoria toda da FG, chamou até o padre, todo mundo em cima da laje, e ele falava, vocês não vão conseguir terminar essa estrutura, não. E a gente, calma, a gente vai, tá tudo sob controle, tudo planejado. Tá. Dele, eu preciso fazer a festa da igreja aqui, tem que ser aqui, dentro desse... Festa do Divino. A festa da igreja dele. E precisa ser aqui, e não sei o quê, e a gente tem que terminar, e a gente, calma, a gente vai entregar. Não, a gente vai entregar 15 dias antes pra vocês terem tempo de limpar, organizar tudo, e aí vocês, enfim, poderem fazer a festa. Sim, esse é um detalhe importante, né? Essa limpeza, organização. Exato, e aí todo mundo olhando, né? A diretoria da FG olhando, mas a gente tava tranquilo, realmente tava tranquilo, assim, sabe? Só que, né, ele queria acelerar, né? Ele queria ver o negócio acontecer. Quando a gente terminou essa fala, até o padre veio e falou, olha, eu sou um homem de fé, mas você... Foi. Muito bom. E aí, em resumo da história, terminamos a obra, até tem depois fotos dela lá e tal, então ele ficou muito feliz. Fomos depois na festa, comer o churrasco da igreja, tiramos fotos, todo mundo. Legal. Então foi a primeira experiência dele ali, com a nossa equipe, com uma estrutura protendida, grandes vãos, sem viga, ficou todo o meio do galpão, né, liberado para, enfim, fazer o que eles precisavam fazer. Eram lojas, era como se fosse um mini shoppingzinho, enfim. Beleza. Passo. Depois disso, ele, acho que dá pra confiar, né? Vamos evoluir um pouquinho. Tá. E aí foi quando ele nos passou o projeto do Fazenda Parque Hotel. Então, todo o aumento lá do hotel foi a gente que fez. Projeto, execução e gestão também. Então, foram, né, mais 2 torres, toda uma cozinha nova. Foi um projeto bem legal, trouxe uma economia bem interessante. Lá ele tinha uma solução já estudada em pré-moldado também. Então, a gente conseguiu fazer esses comparativos, que foi bacana trazer esses números para dentro da obra, né? Então, ficou mais atrativo, colocamos então, a nossa equipe. Protendido versus o pré-moldado ficou mais interessante. O pré-moldado, ele sempre acaba sendo mais rápido, porque existe todo tudo é feito fora do canteiro, né? Chega no canteiro, é montado. Sim. Né? E a nossa solução, então, considerando esse tempo todo, acaba se pagando em questão de custo, e o tempo, se a gente for considerar esse tempo de montagem antes, acaba se pagando ali. Sim. Mas, claro, vai muito de solução para solução, se você quer ter os consoles, os encaixes, não quer, o que você quer que apareça na tua estrutura, sabe? E aí, como ele tinha se apaixonado ali, né, pela estrutura pretendida e tal, ele quis também levar isso para dentro do hotel. Foi bem bacana lá, tivemos uma sinergia bem incrível com a engenheira Vanessa lá na época. E, mais uma vez, entregamos a obra dentro do prazo, dentro do custo, né, ele ficou muito feliz. E aí, começou a nossa caminhada para dentro da FG. Inicialmente, a gente fazia uma viguinha, outra, que eles precisavam arrumar uma coisa, uma viguinha pretendida, enfim. Até o momento que a gente começou a efetivamente trabalhar no Horizon, foi o primeiro empreendimento ali que a gente trabalhou com eles. No Horizon, a gente entrou também fazendo a troca da solução, com execução e gestão de estruturas. Então, teve um retorno financeiro interessante, aquela obra ali, pela troca da solução. E entregamos também dentro do prazo, custo, enfim. E a partir dali... começou quando ali? O Horizon 2018, não. Tipo, terminou quando, mais ou menos, a estrutura? Já faz uns 2 anos. Ah, tá. Mais ou menos. Um pouquinho mais de 2 anos, Tá. Então... Daí, a partir daí, eles começaram a colocar mais projetos, né? Projetos de renome na nossa mão, né? Dentro do escritório. E depois veio mais uma obra, que é o que a gente está finalizando agora, que é o cenário, que daí trouxe toda a estrutura de novo, com execução e gestão. Estamos finalizando agora, foram 4 torres. Bem bacana o projeto. Tem outros projetos que a gente está trabalhando, executando o projeto estrutural, né? Entendi. Garden Park, enfim. 4 torres de quantos metros, né? Quantos andares, assim? São 50 mil metros de obra, mais ou menos. São 8 andares, se eu não me engano. Tá. Tem uns vídeos bacanas lá depois das nossas redes, vocês podem dar uma olhadinha. Boa. Mas é legal, assim, quando a gente consegue ter esse domínio todo, desde o projeto até a execução e gestão, é gostoso de trabalhar, sabe? A nossa equipe entra e realmente mostra pro que veio, né? Legal. A gente gosta de entrar e fazer obra, entregar dentro do prazo do custo. Agora a gente tá finalizando lá. E aí, a partir desse momento,
chegou o tão sonhado Sena Tower, né? Então a gente fez muito por merecer, mostrar que a gente tinha capacidade de fazer e acontecer. A modéstia à parte, a nossa parte técnica interna é muito boa, né? A gente busca muito conhecimento. Agora tem 2 engenheiros sócios nossos também que estão fazendo curso fora do Brasil para sempre melhorar, né? Sempre melhorar o que a gente já tem de bom. E a sinergia com as outras equipes tá muito legal, assim. E então é um marco para nós. Nossa, legal. Aprendendo bastante. E vai ser projeto e execução também? Execução, não falamos sobre isso ainda. Tá. Eu acredito que não sei. Porque é muito difícil. Como é que você vai fechar preço num Sena Tower da vida, né? Não, ninguém nem sabe ainda o que vai acontecer ali, né? Nossa, desafio. São uns 10 anos, mais ou menos, de obra, o prazo de entrega deles, né? Agora já tá correndo o tempo. Mas é totalmente novo, né? Para todo mundo. Eles têm outras equipes também de execução que são boas, que já atendem a FG. E para a Optima, assim, tem que valer também a pena financeiramente, como eu te falei, né? Não é o core do nosso negócio, executar estruturas, então a gente vai fazer contas. E como eu te falei, eu não vou passar para o meu cliente um valor por metro quadrado e depois ter que aditivar ou mudar, entende? Então é bem a realidade mesmo. O Sena, como ele é uma torre muito alta e também não é tão esbalta, não é tão grande as lajes, ela tem um tempo de execução um pouco maior, às vezes, sabe? Então a estrutura da Optima para execução, ela é muito boa e interessante quando são obras um pouco maiores, talvez às vezes mais baixas, mas assim, claro, depende do que o cliente está disposto, né, a ter dentro da obra dele e o que ele está disposto a pagar também. Mas às vezes, numa situação específica como essa, às vezes a gente fazendo uma consultoria, né, ajudando o cliente nessa, né, dimensão de equipe, contratação, enfim. Sim. Mas é muito. O nosso modelo de negócio é muito para cada estrutura. Então, provavelmente, o valor de um Sena Tower e o valor de um cenário muda muito, né? E é muito específico para cada tipo de projeto e o tempo que você quer executar, como você quer executar, sabe? Mas lá vai ser protegido, então? Algumas partes do projeto são. Mas como ele é muito esbelto também, a gente precisa, né, das paredes para travar de concreto, enfim. E a proteção é muito isso, assim, também. Por isso, né, tem gente que acha que a gente só faz protendido, mas às vezes numa laje menor acaba não compensando o sistema protendido. Então, a gente precisa ter um tamanho de cabo, digamos, dentro da laje. Depois eu posso falar isso melhor tecnicamente. Sim. Mas existe um tamanho específico, né, um tamanho de laje específico para que fique um projeto que viabilize mesmo a solução, né? A gente vê algumas situações de alguns projetos que, quero fazer um projeto protendido. E acaba, sei lá, às vezes só colocando uns cabos de proteção no meio para dizer que é protendido. Mas não é assim, necessariamente, né? Então, cada projeto é um jeito, né? E cada solução a gente vai avaliar de acordo com o que está demandando aquela estrutura. Sim. Então, nem tudo vai ser protendido. Entendi. Sabe? A gente coloca e usa o sistema protendido realmente quando vai trazer um ganho para o cliente. Entendi. Que lá, então vai ser um híbrido e vai ter aquela questão do dumper, né? Tipo, tem o contrapeso ali, né? Que a gente fala com o TMD ali. Um dos maiores desafios desse projeto é justamente isso, né? Trazer o conforto para os usuários. Então, vem essa tecnologia, fora já é usada muito, né? Mas aqui no Brasil vai ser o primeiro empreendimento. Inclusive, a gente vai conseguir até ver ele trabalhando, né? Que é um sistema de amortecimento, basicamente, para trazer esse conforto para os usuários. Você dois, né? Você no meio, outro. Acho que eu vi algo assim, né? Então, não posso falar. Não posso falar coisas técnicas. Tá. Mas sim, vai ter. Então, eles são muito preocupados com isso também, né? E todo o empreendimento vai ter o LEED Platinum já. Então, isso também é um ganho grande aqui para nossa engenharia. E espero que a gente possa acompanhar a evolução desse projeto, possa visitar a obra, né, acompanhar de perto, fazer um material bacana sobre isso. Agora a gente já está ali na parte de projetos falando em blocos já, né? Já começou essa parte dessa execução. Então é bem bacana. Legal, pô, que massa. Parabéns aí pela história aí, né? Resiliência aí com a FG aí. Colocaram realmente à prova e agora, né, vão estar com esse grande case a nível Brasil, né? Exato. A nível mundo, na realidade, né? Mundial, exatamente. O maior residencial do mundo. A Optima vai explodir, né? E com certeza. E não falando só do Sena em si, né? Do empreendimento como uma obra, né? Uma estrutura gigante. Mas representa muito para nós também carregar o nome do Sena. Quando a gente criou a Optima, o nosso slogan era: o que merece ser feito, merece ser bem feito. Que era algo que ele trazia muito. A gente é muita referência, assim, no Ayrton Senna, né? Na garra dele. No que ele buscava, né? Como ele entregava, como ele se preparava. Então, sempre foi algo que a gente carregava dentro da própria cultura da empresa como um legado, assim. Então, quando o pessoal nos chamou para apresentar o projeto e dizer que a gente ia fazer, juro. Emocionado, chorou. Foi muito emocionante. Sim, que tinha muita sinergia de cultura, né? Exato. Legal.
Legal. Agora falando de mercado, assim, o que tu acha que vai mudar na engenharia nesses próximos 10 anos, assim, BIM, IA, parte estrutural, o que tu enxerga aí de mudança nos próximos 10 anos? Então, eu tenho visitado, né, algumas feiras, alguma coisa, se fala muito em IA, mas é tudo muito, eu sinto assim que no nosso setor é tudo muito, ainda Uhum, fala, né, não tem nada muito operando de fato, né. entendi. A gente consegue trazer a IA para dentro dos escritórios para ter uma ajuda de, né, números, Uhum, dados, enfim. Mas a longo prazo é algo que vai, com certeza, ter que estar dentro dos escritórios, né. Falando de BIM hoje, BIM já é arroz com feijão, né, quem não trabalha com BIM já está muito defasado, né, em relação ao uhum, mercado. E quando a gente fala de IA, até trazendo um pouco disso, porque, né, dentro do BIM, a gente depois começou até a se preocupar, será que a IA vai projetar, como que vai ser? Mas eu vejo muito assim, que é como se fosse um acessório, né, uhum. algo que a gente pode usar para melhorar, mas nunca a engenharia em si, de fato, vai ser Sim, substituída, né, sim. porque tem também muito aquela coisa do feeling, né, do projetista estar ali, sentir Uhum, como que vai fazer, enfim. Então, claro, vai ser uma evolução, a IA ela tá aprendendo diariamente muitas coisas, mas nos próximos 10 anos eu acredito que ainda a gente vai estar nesse desenvolvimento, assim, nessa uhum, caminhada, sabe. entendi. Falando em impressão 3D, tem funcionado já, né, para algumas coisas, é muito interessante ver, mas a larga, escala, assim, no sentido de empreendimentos mais altos, enfim, dependendo Uhum, do desafio que a gente aceita, ainda não é possível, né. Eu imagino assim, ó, falando de estrutura, tá, estrutura é algo muito específico. A gente vê muita coisa, assim, de otimização, de até inteligência artificial, de novos produtos, impressão de paredes, enfim, para acabamento, né, uhum, para outras disciplinas. Mas a entendi. estrutura ainda em si, ela precisa ter um cuidado muito especial, né. É ela que manda como que vai ser a É o esqueleto, a né? vida útil desse É. empreendimento. Então, eu acredito que tem muita coisa para acontecer. Como eu falei, eu tive nessas feiras fora, eu achei que eu ia ver coisa interessante, coisa nova, e não, a gente vê Uhum, muita tecnologia de material, tecnologia de concreto, tá, tecnologia, né, fibras, coisas que eu posso trazer para dentro da engenharia estrutural, mas ainda assim eu preciso, sim. fazer de forma humana, digamos, né. Sim. E tu vê essa parte da industrialização muito forte também, igual esse que tu falou, né? O modelo de vocês do Protendido reduzir o número de pessoas, talvez nas outras disciplinas vai ter esse nível de depender menos de pessoas, tá mais industrializado, tu enxerga alguma coisa relacionada a isso? Assim, sim, de certa forma vai acontecer, porque a gente tem menos pessoas querendo trabalhar hoje na construção civil, então é um Uhum, mercado que ele é mais difícil mesmo, né, ninguém quer ficar lá embaixo do sol carregando peso, enfim. uhum, Então a gente tem que pensar em sistemas mais industrializados para que os nossos colaboradores deixem de ser, de fato, quem bota a mão na massa lá e montem uma estrutura, né. Então a gente uhum, tem que pensar em sistemas, mais industrializados nesse sentido. Trazer aço cortado dobrado para obra, né, trazer um sistema que seja mais leve, que não exija tanto um serviço, né, tão corporal dele, entendi. né. Então a gente vai começar a ter, eu acredito que mais especialistas Uhum, em situações específicas da obra, né. Um uhum, especialista em montar pilar, mas o pilar já vai vir pronto, entendeu. uhum. Então a gente vai conseguir começar a controlar isso dentro de um galpão, que é o nosso sonho, né, porque dentro da obra é muito difícil, a gente tem que lidar com sol, com chuva, Tá. com tempestade, com o cara que pegou trânsito e não conseguiu chegar no tempo, Hum, e a gente vai começar a montar sistemas, né. Então hoje fora a gente já vê bastante disso, né, sistemas que são montados, prédios que são montados em meses, uhum, né, isso é muito interessante e eu acredito que é o caminho que a gente vai começar a seguir também, justamente pela escassez da mão de obra, assim, né. sim, E com as novas tecnologias, claro, né, a tendência é sempre melhorar, né, entendi. fazer com menos, entregando algo melhor. Tá. E pegando esse gancho, como é que a Optima lida com essa parte de escassez de mão de obra? O que que vocês estão fazendo para, né, não ser impactados, né? É difícil, assim, porque é um setor um pouco prostituído, né, então Uhum, a gente tenta ao máximo cuidar bem dos nossos colaboradores. E acredite, a gente ainda escuta muito deles falando que: "Ai, gosto de trabalhar na Optima porque eu recebo meu salário em dia". hum, Então, assim, é um setor que ele ainda precisa evoluir muito, sabe. A gente busca trazer ganhos para eles com produtividade, né, fazer com que eles se sintam parte dessa cultura, né, que eles estão entregando algo que não é só ali entregar um pilar, né, eles uhum, estão fazendo parte de algo maior, né, entregando o sonho de alguém, fazendo o sonho de alguém. É difícil, a gente lida com essa questão da rotatividade, né, quem é mais antigo, digamos, que eram os profissionais que a gente conhecia, eles já estão saindo do mercado, entendi. Se né, aposentando, se assim. aposentando,
E os novos, então a gente tem que fazer isso, otimizar processos, Tá. fazer com que seja menos difícil executar uma obra, Tá. para você conseguir ter um controle melhor, né? E eles não tenham tanto essa demanda tão manual, assim, Tá. sabe? Mas quando tu precisa de gente nova, assim, contratar, onde é que tu vai? Tu vai no Senai, tu vai, sei lá, Ai, anuncia isso, galera, vou fazer um é, treinamento aqui, o que tu tá pensando em alguma coisa assim, tipo... é difícil. A gente tem um sonho grande de fazer como uma escola, né? E Aham. ter eles ali. A gente tem sorte porque muitas das pessoas que saem, quando estão trabalhando com a gente, saem, ou, Uhum. né, por algum motivo a gente precisa desligar, eles querem voltar. Uhum. Mas é basicamente isso, você tem que anunciar e aí esperar a galera vir. Entendi. Porque o que que acontece? Aonde a gente está inserido aqui é um canteiro de obra gigante, né? Sim. Quando a gente passa por Itapema, tem quadras que tem 4 prédios subindo ao mesmo tempo. Uhum. Então, acaba ficando muito rotativo. E às vezes acontece comigo mesmo também. Eu tenho equipes que são muito boas, equipes que a gente, né, investiu, desenvolveu, mas acabou a minha estrutura e eu não comecei uma nova estrutura. Uhum. Eu não consigo, às vezes, segurar folha de pagamento 3, 4 meses esperando. E às vezes não é nem porque meu próximo cliente não quer começar. Ah, ele foi furar, encontrou rocha. Atrasou 2, 3 meses o início da obra. Entende? Então, eu Entendi. tenho que dispensar todo mundo. E aí vou lá, anuncio de novo, eles voltam. Então, é um mercado, assim, que ainda a gente não consegue dominar nesse sentido de, tipo, a minha equipe tá ali, tá paradinha e eles precisam trabalhar, né? Eles precisam Sim. receber, entende? É, algumas coisas travam muito a gente no sentido de leis trabalhistas mesmo, né? Uhum. Fora a gente vê que a pessoa consegue trabalhar por hora, por exemplo, né? Fazer um Uhum. trabalho intermitente. Hoje não, eu tenho que fazer CLT, eu tenho que fazer tudo certinho. Sim. Então, às vezes, eu não consigo ficar também jogando o cara para um lado, para o Uhum. outro, sabe? É desafiador, né? Então, querendo ou É. não, a gente tem que ter essa estrutura, né? Esse cuidado, Sim. porque questões trabalhistas também interferem muito. E, infelizmente, é assim. Às vezes eu tô com eles, nossa, eu sofro, tá? Eu Não, mas sofro. imagina. Agora eu tive até que dispensar uma equipe que era mãe, pai e 2 filhos trabalhando dentro da mesma obra. Meu Deus. Aham. E daí dá uma dor no coração. Eu Sim. sofri muito com isso. Antes eu Sim. sofria muito. Queria levar todo mundo pra minha casa. Mas hoje eu entendi que faz parte do mercado, né? Sim. Mas tu dispensou porque finalizou a obra e não tinha outra? Finalizou, tipo, então minha próxima estrutura inicia Ah, daqui tá. a uns 3 meses. Hum. Só que eu ainda inicio fazendo canteiro, fazendo blocos, não Entendi. preciso daquela Aham. equipe toda, Sim. sabe? Sim. E aí eu Talvez não tu consigo. possa chamar de novo. Sim, vou chamar com certeza, mas eu não Entendi. consigo fazer com que meu cliente pague a mais enquanto eu tô fazendo essa parte mais inicial, porque Uhum. ele paga por metro quadrado, né? Entendi. Então é, né, ruim por causa disso, assim. Entendi. Desafiador. É desafiador fazer esse jogo, o jogo de xadrez, né? Realmente É, tu quer manter, porque tu treinou essa pessoa, ela já tá é, envolvida na cultura, só que se tu é um custo fixo muito alto, né? custo De tu fixo alto. manter. Então, Nossa, nossa, os desafiador. impostos, né, os tributos em Tá cima louco. de folha e tal é altíssimo, assim, então é É, difícil empreender nesse sentido. entendi. E depois eu entendi, eu acabei ficando um pouco mais calma, porque é isso, assim, você sai um bom profissional no mercado, dificilmente ele vai ficar sem trabalhar também. Uhum, E às vezes são coisas rápidas, né? A gente trabalha só com estrutura. uhum. Então, dependendo do porte da minha estrutura, eu faço em meses, ou 1 ano, 2. Então, é rápido, sabe? Sim, E entendi. esses profissionais que acabam sendo específicos da estrutura também estão Entendi. girando dessa forma. E Tá, aí, assim, a gente vai indo, se encontra, é feliz de novo, depois fica triste, tem que tá. demitir. E pegando esse gancho, assim, quais princípios, quais filosofias tu pratica aí na engenharia estrutural, assim? O que tu enxerga? Quais são esses principais pontos? A gente tenta trabalhar muito com a filosofia Lean, né? Uhum, Desperdício e organização e planejamento. Eu acho que é o norte da nossa empresa, assim, tentar trazer isso para dentro do canteiro. É um desafio, porque é isso, aí você coloca a pessoa dentro dessa cultura e de repente ela vai para o mercado e ela volta num formato diferente. Mas a gente vê que tem pessoas que elas conseguem realmente entender, assim, que isso é uma cultura, uma filosofia de vida, né? entendi. E levar isso para os outros lugares que ela vai, sabe? Uhum. Mas eu acredito que o que norteia mesmo o que a gente faz seria isso. Boa. E agora, falando aí um pouco das obras que vocês estão entregando, assim, o que que tu consegue enxergar de para evitar coisas que vocês fizeram bem, e esses projetos bem executados podem evitar muita dor de cabeça lá na frente, às vezes até questão do pós-obra, né? E a gente fala aí a consultora ela tem uma responsabilidade, tem a garantia de 5 anos ali, nem tudo é 5 anos, né? A gente tem a nova norma de garantia aí, 3, 5 anos, mas a responsabilidade civil ali até é de 10 anos, né? E quando a gente fala de estrutura, vida útil, falamos aí de 50 anos, 50 né? anos, né? Então, como que tu também encaixa, pô, esse tipo de tecnologia, uma empreitada, uma mão de obra muito bem executada, como que isso pode impactar na vida útil e reduzir realmente dor de cabeça pós-obra? Porque assim, a gente vê
queira ou não queira, ainda no Brasil ainda existem estruturas aí que estão em recalque, que estão com risco de desabar. Tem coisas que... prédios que estão chegando nos seus 40, 50 anos. Nossa, naquela época lá não tinha enfim, não era aplicar todas as normas de qualidade, era muito rudimentar, né? Então, como é que tu tá enxergando isso? Dentro dos nossos processos, a gente faz tudo muito bem documentado, né? Tudo muito bem. Então, se a gente está executando uma estrutura, por exemplo, eu tenho desde o número da nota fiscal que veio, prego em qual pilar ele está sendo usado, assim. Então, a gente tem esse rastreio muito efetivo. Legal. Claro, falando de projeto e execução, a gente garante o que está saindo do papel, né? Mas efetivamente o que está sendo executado em obra, a gente depende de pessoas que estão lá. Então, a gente traz sistemas, né, sistemas de gerenciamento, sistemas de controle, para justamente ter isso em fotos, imagens, né, processos, e aí garantir que esteja tudo conforme que sai do escritório. Perfeito. Né? É muito importante trazer essas tecnologias para dentro da empresa, porque há muito tempo isso foi só feito em papel, né? Ou no máximo numa planilha de Excel, né? E não tem mais como trabalhar assim hoje, né? É muita informação, muitos itens que a gente tem que cuidar, gerenciar, enfim. E dormir tranquilo também, né? Dormir, botar a cabeça no travesseiro e saber que você tá dormindo bem, porque tudo que está sendo projetado no escritório ou executado em obra está sendo de uma forma que é a melhor possível. Dentro do escritório, daí falando de projeto, a gente sempre segue rigorosamente as normas, né? Então, às vezes tem um engenheiro, outro fala, mas precisa de tudo isso, não sei o quê. Não, precisa, vamos fazer da maneira correta. Essa sinergia que a gente tem com as equipes dos clientes também, né? Essa troca, as equipes de compatibilização, né? Próprio arquitetônico. Então, a gente traz todo mundo para a mesa para pensar mesmo numa melhor solução. Legal. E não ter que, no meio do caminho, ficar tendo desvios, né? Interessante. E agora o último bloco aqui, o bate-volta que a gente nomeou aqui. Perguntas curtas, sinceras, respostas objetivas. E qual que é o seu maior orgulho profissional até hoje? Olha, eu acredito que foi a primeira obra que foi aqui o Porto Fino, que a gente entregou. Que aí foi quando eu olhei e falei, nossa, é possível. A gente sabe fazer isso bem. Legal. E a gente pode fazer isso ainda melhor. Mas, obviamente, né? Agora falando do maior orgulho dentro do escritório é o Sena Tower, né? Boa. E qual foi o erro que mais te ensinou? Erro? O erro, às vezes, a pessoa é o aprendizado, né? O que nessa trajetória o que mais te ensinou, assim? Olha, como tu falou, eu acho que tudo é uma evolução. Tem coisas que a gente percebe que podem ser feitas de uma maneira diferente. Então, a gente vai trabalhar para isso, para otimizar, né? Erro mesmo, eu não diria que tem algum erro, assim, expressivo, né? Mas a gente foi evoluindo com o passar do tempo. Processos, principalmente, pessoas, né? A confiança, né? O que você combinou comigo um negócio de boca e eu acreditei totalmente em você. Né? Você ia me entregar algo muito importante para aquela obra e eu fui lá e falei, beleza, Gê, porque eu sou assim. Apertou minha mão, eu tô confiando. Chega na hora, não entregou. A gente não tem contrato. E aí, como é que eu cobro? Como é que eu faço? Tá atrasando minha mão de obra, tá parada na obra. O que eu faço? Meu cliente tá, né? Então, seria isso, assim. Eu acho que mais esse controle que... Claro, conforme a empresa vai criando essa robustez, você vai também melhorando esses processos, né? Entendi. Então, também esse aprendizado de honrar a palavra, né? Aprendizado é muito importante. A gente sempre honra a nossa, né? Que fique claro. Mesmo que a obra saia no 0 a 0, a gente honra. Mas é difícil confiar na palavra dos outros, né? Entendi. E se pudesse mudar uma coisa na construção civil, o que seria? Na construção civil, de fato, eu vou falar algo mais específico. Vou falar do nosso setor de estruturas. Que os clientes sentassem e compatibilizassem de fato as estruturas para não ter retrabalho em obra, sabe? Isso acontece com frequência. Não é culpa do cliente, muitas vezes. Mas eu acho que, de fato, estudar o produto, por que você está fazendo, como que você vai fazer, o porquê. E aí, estar com ele pensado já, né, numa concepção, para daí ir para a parte de projeto, detalhamento. E quando estiver lá, e principalmente quando estiver na execução da obra, não mudar mais. Porque isso traz um retrabalho geral, né? Para o início da cadeia, né? Então, o projeto volta lá para projeto ainda. Então, tem que passar por cálculo de novo. E o cálculo, às vezes, não interfere só... Ui, perdão. O cálculo, às vezes, não interfere só numa coisa específica, né? Às vezes, o cliente pensa, eu vou tirar esse pilar daqui e vou botar ali. Não é assim, né? Tão simples. Porque interfere em fundação, interfere no sistema que já está contratado, interfere na mão de obra que já está parada na obra, sabe? Então, até para entender melhor, assim, acho que é um grande aprendizado para a audiência, assim, até para mim aqui. Faz a estrutura e aí tu compatibiliza só com o arquitetônico ou compatibiliza com todas as disciplinas e aí
retoma os cálculos novamente ali, então seria isso, assim, seria compatibilizar com todas as disciplinas, porque geralmente o estrutural arquitetônico, ele nasce primeiro e geralmente os outros, né, tem a questão de aprovação da prefeitura e tal, né, então como é que seria essa dinâmica? O que que tu daria de conselho para pro pessoal, né, pra plateia, pra nossa audiência aí? Então, assim, existem várias rodadas, né, várias reuniões e de reunião de discussão mesmo. É tu sentar e vamos falar sobre esse projeto. Até tem um cliente nosso, que é a Urbana, que eles são incríveis nisso, assim, porque eles fazem o que eles chamam de charretes, que é, joga todo mundo na mesma sala e se estapeiem. Que às Tá. vezes o arquitetônico pensou num negócio lindo, maravilhoso, mas não imaginou que ia ter que ter um pilar ali, Aham. né? Então, toda essa parte de compatibilização, até mesmo depois hidráulica, elétrica, tudo interfere, né? E tudo precisa trabalhar de uma maneira em conjunta. Isso já acontece de fato, né? Então, através dos sistemas BIMs, também a gente consegue ter uma visualização um pouco maior. Às vezes, o que pega mais é que tem clientes que acabam, enquanto está no decorrer da obra, ainda está na concepção do projeto, ou está mudando ele no meio, sabe? Perfeito. Então, é uma coisa que no Brasil acontece muito assim, né? Não estou falando de ninguém específico nem nada, mas a gente vê que são muitas horas depois de um retrabalho ou de algo que poderia talvez não existir, né? E a gente Entendi. conseguiria todos sermos mais produtivos. Tá. E uma curiosidade, assim, enquanto pega uma construtora que já tem uma empresa externa que ajuda na parte de compatibilização, essa gestão da compatibilização, né? Versus uma pessoa interna, uma equipe interna, assim, tu vê diferenças, assim, tu vê que, pô, talvez uma empresa externa ali seria melhor. O que que tu tá enxergando, assim? É muito difícil É. assim, né? Porque a gente, ó, hoje eu tava fechando nossos números lá, que são mais de 3 milhões de metros quadrados projetados, mais de 600 e poucas estruturas. Uhum. Então é muito específico, porque a gente pode estar falando desde uma casa até um empreendimento enorme, que até precisa ter, às vezes, mais do que uma equipe de compatibilização, sabe? Ah, tá. Acho que pode funcionar dos dois jeitos, e vai muito do que o cliente espera, né? Uhum. Entendi. Pode ser que ele prepare a própria equipe dele interna para fazer isso, Sim. né? Trazendo uma equipe externa, sei lá, às vezes ele pode ter um conhecimento maior sobre alguma coisa ou outra, enfim. Mas funciona dos dois jeitos, mas o importante é ter a compatibilização. É Entendi. muito importante ter, justamente pra gente evitar esses retrabalhos que acontecem na frente, né? Legal, legal. Show de bola. Então, Elaine, cara, papo incrível aqui. Acho que gostei demais. Queria que tu quiser dar uma última mensagem, alguma dica, algum conselho geral para nossa audiência e também falar aí onde que pode te encontrar no LinkedIn, na rede social, da Optima também, né? Sim. Deixar aí. Então, fica à vontade aí para fazer tua mensagem final aí, tá? Sim, sim. Primeiro, antes eu quero entender, a Pré-Diálise tem uma solução só para estrutura? Uma solução só para estruturas? Aham. Legal, legal uma A gente pergunta. fala de pós-obra, né? É, Mas para mim o pós-obra faz parte do meu cliente, né? Depois. sim, Então a gente sim. tá falando ali de qualidade de estrutura e tal. Aham. É uma Senão boa aí já pergunta. fica pensando, porque a gente sempre esbarra nessas coisas, que a estrutura sempre é um nicho muito específico, né? Sim, sim. O que a Predialize, ela vem como princípio, assim, a gente quer levar para o mercado muito essa, como que os dados do pós-obra, os aprendizados retroalimentam o setor de projetos, engenharia, qualidade, né? Então a gente vê muito assim a questão da vida útil, muito problema de acabamento, muito problema de equipamentos, né? Então assim, tem alguns problemas de projeto, mas é muito fácil projetos ou até estrutural, porque é fácil de detectar, né? Daí já são cifras maiores, pô, imagina, deu um recalque ali, Sim. né? Então acho que a Predialize não necessariamente precisa do software, mas quando a gente fala muitos detalhes, muitas incidências, a Predialize ajuda muito a trazer esses dados de forma consolidadas e analisar, pô, qual que é a causa raiz, a patologia, quanto que está custando, o que que isso impactou no cliente. Então a Predialize, eu acho que ela vai ajudar muito, sim, o setor de projetos, de engenharia, mas muito mais o setor de qualidade, né? O empreendimento final como um todo, né? Isso, para justamente a consultora sempre aprender com os erros das antigas obras, né? Então, assim, e trazer uma melhor experiência para o cliente, né? Então a Predialize, ela vai trazer essa jornada do cliente da construtora de forma muito mais fluida, né? Ele ali, cara, imagina a gente tá lançando a nossa IA integrada ao WhatsApp, já fazer uma triagem, dar um atendimento melhor para o cliente, já agendar uma visita técnica da construtora ali pelo aplicativo, né? Então, assim, ter Tempo, toda né? essa Otimização de retroalimentação. tempo. Exato. Então, e a tecnologia tá a favor ao cliente ali, né? Então, a gente vê muita construtora usando RP, usando ferramentas de gestão ali para obra, mas eu vejo pouca coisa no pós-obra, né? Então acho que é uma coisa que a gente tá
assim, é um dos pioneiros, assim, realmente, né? Acho que tem poucos até concorrentes, assim, no Brasil. Então é um mercado que tá sendo educado. Mas, enfim, eu acho que a gente falou da Urbana, é nosso cliente também, FG é cliente, então a gente deve estar vários clientes em comuns aí, tem uma sinergia legal. Mas respondendo a tua pergunta, não tem algo específico, mas a gente vai impactar, né? A gente vai estar ajudando indiretamente. Dá uma mensagem final aí que tu quer para a audiência, olha lá para a câmera lá, o que conselho para os empreendedores de projetos, de estruturais aí, ou pro mercado da construção como um todo. Então, eu penso muito assim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, sonhe grande, tenha uma meta, né? Por exemplo, a nossa meta, a gente nem sabia do Sena Tower, mas a nossa meta era atender um dos maiores aqui do Sul e a gente trabalhou duro e conseguiu chegar lá. Boa. Então, persista nos seus sonhos, né? Acredito que é possível, se especializem, né? E vamos fazer o setor da construção civil aparecer e trazer muitas coisas boas para nós, profissionais do setor, e para quem vai usar disso, né? Depois, os clientes finais. Boa, show de bola. E onde que o pessoal te encontra lá? No LinkedIn é Elaine Sauer e Óptima Estrutural. Boa, legal. Elaine, obrigado aí pela conversa, que foi incrível, foi muito legal. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em poder participar. Obrigado a você aí, eu acho que esse case de sucesso aí vai ser reverberado, então esse episódio vai explodir, vai viralizar, tá? E vamos junto aí, vamos crescer junto, evoluir junto. Parabéns pela jornada, tá? Obrigada. Valeu. Obrigada, pessoal. É isso aí, valeu, galera.